Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e aqui toda quinta-feira é dia de leitura da semana. Então vamos para a nossa leitura. Você é muito bem-vindo a conhecer a playlist Leituras da Semana com leituras aos montes e muita indicação de livro incrível para você. E eu quero ler um trecho deste livro aqui, lançamento no Brasil, 2022. Inanna, antes da poesia ser palavra, era mulher, e é a tradução da primeira obra literária de toda a história da humanidade. Sim, a primeira escritora foi uma mulher, e isso a primeira pessoa que temos registro, que elaborou uma obra de literatura, é uma mulher. Então eu quero ler o prefácio dessa obra, porque foi traduzido direto do sumério. A obra é bilíngue, está em sumério e português. Então é um trabalho maravilhoso feito que está à nossa disposição, e é uma obra que foi escrita há 4.000 anos atrás. Quero ler então o prefácio para que você tenha noção da importância desse trabalho, dessa obra para nós hoje. Prefácio: a poetisa e a deusa, ou essas maravilhosas mulheres orientais, por Kátia Maria Paim-Poser. O trabalho de tradução e adaptação de textos literários mesopotâmicos, realizado a quatro mãos por Adriano Scandolara e por Guilherme Gontijo, deve ser comemorado pelo público brasileiro, pois eles oferecem a integralidade dos poemas antigos em uma versão inédita em língua portuguesa. Os autores trazem uma grande contribuição que chega para diminuir a enorme distância que nos separa do imaginário antigo oriental e de suas deliciosas narrativas. Com isso, eles também resgatam duas figuras femininas da maior importância no universo cultural mesopotâmico: uma divina, Inanna, e a outra humana, Enheduanna. Enheduanna foi sem dúvida a mais proeminente sacerdotisa do deus Nanna, o deus Lua, divindade masculina, em Ur, durante o reinado de seu pai, o poderoso rei Sargão de Akkad, 2332 a 2279 antes da Era Comum. Ela é conhecida por suas composições literárias e vários objetos contendo inscrições cuneiformes, incluindo um disco de alabastro atualmente conservado no Museu da Universidade de Filadélfia. A deusa Inanna, o Star, é considerada como a mais célebre da Mesopotâmia. Esta concepção foi construída ao longo dos séculos, a partir de uma fusão de três divindades diferentes, uma guerreira e quase viril, de origem semita, Star, a outra suméria, feminina e padroeira do amor livre do sexo, Inanna, uma terceira identificada ao planeta Vênus, a estrela da manhã e do entardecer. Sua simbologia numérica estava associada ao número 15, que é a metade do número 30, atribuído a seu pai, o deus Nanna, não por acaso a divindade a qual Enheduanna é devota e sacerdotisa. Em A Exaltação de Inanna, a princesa poetisa Enheduanna glorifica a divina Inanna com um hino composto por ela, que provavelmente seria declamado ao som de liras e flautas, como parte integrante de uma complexa liturgia realizada nos templos. Mas esse texto, além do seu aspecto lírico, apresenta uma narrativa elogiosa de Enheduanna, exaltando sua exímia capacidade performática nos cultos. É interessante notar que a escolha de Enheduanna para louvar Inanna não é casual. No universo simbólico mesopotâmico, Inanna Star é retratada como uma figura poderosa e independente, como antítese da ideia de uma mulher submissa de uma sociedade patriarcal. Assim como a princesa Enheduanna, que se destacou como intelectual e líder religiosa, desempenhando um importante papel político na sociedade da época, Inanna rompeu padrões normativos de uma divindade feminina. Para explicar essa aparente contradição, o historiador francês Jean Bottero afirma que os mesopotâmicos criaram seus deuses à semelhança dos homens, pois eles tinham aparência, qualidades e defeitos, eram movidos à paixão e ao ódio, como os humanos. Além disso, possuíam uma força extraordinária,
poderes sobrenaturais e um dom único, o da imortalidade, uma vez que a morte era o destino inelutável e universal para toda a humanidade. O segundo documento traduzido, conhecido como a Descida de Inanna aos Infernos, é um texto sumério datado da primeira metade do segundo milênio antes da Era Comum e foi reconstituído a partir de mais de 30 manuscritos encontrados em escavações arqueológicas nas cidades de Nippur e Ur. Esse trabalho de identificação, deciframento e tradução das fontes foi realizado pelo assiriólogo estadunidense Samuel Noah Kramer, ainda nos anos 30 do século passado. Mais tarde, o texto foi retomado e atualizado por outros especialistas. A figura-chave desta narrativa é a deusa Inanna, a entidade feminina mais importante do panteão sumério. Segundo essa mitologia, Inanna, que habitava os céus, resolve descer ao mundo subterrâneo, onde reina a deusa Ereshkigal, sua irmã e rival. O pretexto para tal visita era assistir às cerimônias fúnebres em honra a Gugalana, literalmente o grande touro celeste, marido de Ereshkigal, que fora assassinado. Como podemos compreender esse extraordinário documento, antigo de mais de 3.000 anos? Como fonte histórica, ele pode ser interpretado de várias maneiras, a partir de inúmeras abordagens. Uma primeira lição é que a protagonista da narrativa, a deusa Inanna, dispensa qualquer apresentação. Isso sugere que todos os que são capazes de ler e ouvir o poema já a conheciam de antemão. Trata-se, pois, de uma divindade popular, ainda que ela faça parte da categoria superior das divindades mesopotâmicas. A descida de Inanna ao mundo inferior é apresentada como uma viagem a um lugar distante, desconhecido e perigoso. Paradoxalmente, porém, essa viagem ameaçadora é resultado de uma decisão intempestiva da própria deusa, aludindo a uma de suas características, sua volubilidade emocional. A organização da viagem se inicia com a enumeração dos 7 poderes com os quais ela se aparelhou: o turbante, as mechas de cabelo, o colar de lápis-lazuli, as pérolas duplas, os braceletes, o peitoral e a maquiagem. Esses elementos representam verdadeiros talismãs mágicos que garantem sua proteção em um ambiente hostil. A menção ao número 7 expressa que ela se abrigou com o conjunto de amuletos disponível, pois na numerologia mesopotâmica o número 7 significa totalidade. É importante ressaltar que os 7 poderes são eminentemente adereços da indumentária feminina. Dizem respeito ao penteado, ao uso de joias, mantos e à maquiagem dos olhos, reforçando uma representação da mulher associada à feminilidade. Porém, assim como nos dias atuais, o tema central dessa narrativa é a morte, esse destino implacável da humanidade que foi imposto pelos deuses e era tão temido pelos povos da terra entre os rios. Acreditamos que o ato de criar poemas e mitos que evocassem essa realidade foi uma maneira poética e simbólica que eles encontraram para lidar com o medo. Construir narrativas que entrelaçam o divino e o humano, o excepcional e o cotidiano, a comédia e o drama, a morte e a ressurreição, seria um sopro de esperança para todos aqueles capazes de ver e ouvir essas histórias. Pensar sobre a morte é uma questão universal e atemporal, mas nossas respostas e ponderações divergem, pois estão intrinsecamente ligadas às nossas crenças e experiências históricas. Os mesopotâmicos acreditavam que pior que a morte era o esquecimento. Assim, escrever documentos, preservá-los e garantir que a memória se perpetuasse no futuro era uma forma de escapar da tragédia humana. Eu considero importantíssimo esse registro, essa marca histórica da primeira obra literária escrita, dessa marca ter sido realizada por uma mulher, e principalmente porque nós temos hoje acesso a traduções nesse sentido. Quero fazer algumas observações, é claro, com respeito a algo que foi lido aqui no prefácio, por exemplo, a referência à descida aos infernos. E eu quero fazer uma observação, uma ressalva a esse conceito, porque inferno é um conceito da Era Comum. E a noção realmente era o submundo, era o mundo
dos mortos, como no caso dos semitas, a noção do Sheol em hebraico. E a deusa Inanna, eu tenho aqui uma réplica, né, de um achado arqueológico, uma representação da deusa Inanna dos sumérios, em que ela era representada com asas e junto a animais. Os leões, inclusive, são figuras que demonstram realeza, são símbolos de realeza. E a deusa Estar, posteriormente a deusa babilônica, que ela, eu tenho uma representação dela aqui, também sobre leões, com uma figura muito mais desenvolvida na questão iconográfica, né? E que muitos pesquisadores, como nós vimos aqui na leitura desse prefácio, eles fazem uma conexão de Inanna com Estar. Eu, porém, não faço diretamente essa conexão, apesar de se tratar dos sumérios e babilônicos, que são povos descendendo do outro, porque entendo que cada divindade ela vai ser um ajuntamento do reflexo da cultura que o adora, né? Então, as divindades são criações desses povos, dessas culturas. Portanto, falar que Inanna é Estar é dizer que a cultura suméria é a cultura babilônica, e não são as mesmas culturas, são distintas por inúmeras razões, e, portanto, essas figuras mitológicas, elas devem ser distintas também, exatamente para respeitar a diversidade cultural que esses povos tinham, ok? É uma ressalva que eu quero fazer, com base, inclusive, nos cursos de assiriologia que eu tenho feito recentemente, na atualidade. Então, fica aqui a dica, grande dica da leitura da semana. Inanna, antes de poesia ser palavra, era mulher. Leia literatura agora suméria na sua casa, traduzida em português pelas mãos de grandes pesquisadores. E tenha em sua casa a experiência de uma literatura que tem 4.000 anos de idade. Então, ótimas leituras para vocês e até a próxima.